Olá pessoal, professor Matheus de Faria. Ficou faltando no vídeo anterior a gente comentar um detalhe, que é o famoso comprimento destravado em direções diferentes, né? Quando a gente faz o cálculo, por exemplo, de um pilar metálico em perfil I ou H, né? Mas principalmente os perfis I, tá aqui, a gente tem um modelinho aqui em plástico, mas dá pra gente ter uma ideia. A inércia é diferente em x e y, né? E se o comprimento destravado for o mesmo nas duas direções, a gente sempre utiliza, né, a menor inércia, tá? Que é no eixo x. Então, se a gente observar a característica, no eixo y, perdão. Se a gente observar a característica do perfil I e também do perfil H, né, os dois, o H é mais indicado para os pilares, mas não quer dizer que a gente não possa calcular um pilar com perfil I, tá? O eixo de inércia realmente ele é muito menor, né, na direção Y, fazendo com que o pilar tenha uma suscetibilidade à flambagem muito maior no eixo Y, se, né, o comprimento destravado for o mesmo. Agora, pode ser que o comprimento destravado não seja o mesmo. Vamos observar aqui nessa montagem do pórtico. Olha só, vamos considerar então X nessa direção e Z na direção interna. A hora que eu monto o pórtico dessa forma, com esses travamentos que estão aqui, a gente tem um comprimento de flambagem desse pilar, nessa situação aqui então, na direção X, olha só, L, tá? Então ele está travado aqui, se a gente fizer uma aplicação de carga, ó, a gente praticamente não tem deformação, porque os contraventamentos aqui estão atuando, tá? Se eu tirar o contraventamento, eu vou retirar aqui só para vocês verem, tá? A gente tem a deformação, tá? Em L, né? Agora, se a gente observar o eixo Z, que é o eixo da profundidade, olha só, a deformação é 2 vezes L, considerando que L é esse segmento, né? Porque a gente não tem o travamento nessa posição, tá? Então, o comprimento destravado em Z, tá, seria 2L. E o comprimento destravado em XL, né, exatamente porque eu tenho um travamento nessa região. É notória aqui a diferença, olha, se a gente só encosta, olha a movimentação do pórtico, tanto que a movimentação é sensível. Se eu venho para outra direção, eu praticamente não tenho movimentação, tá? Muito em função desse contraventamento que está aqui, tá? Então, vamos sempre lembrar disso, analisar o comprimento destravado e o eixo que ele está, para na hora que a gente for fazer o cálculo, a gente use então o raio de giração correto para calcular a flambagem desse perfil. Logicamente que nesse caso a gente verificaria nas duas direções. Então, se eu estou trabalhando com o perfil H nessa posição, eu calcularia ele nas duas direções, e se, né, fosse realmente uma situação real, eu colocaria, né, o eixo de maior inércia nessa direção de cá, né? Então eu colocaria esse perfil posicionado dessa forma, tá? A gente observa aqui a geometria, então eu colocaria ele posicionado nessa forma aqui, tá? Onde o eixo de maior inércia ele está posicionado para a região que está sem o travamento aqui, né? No meu caso aqui, assumindo o eixo Z, ok? Nesse ponto, travado, no ponto para lá, eixo Z, não está travado, é como se a gente tivesse um pé direito duplo aqui, né? Nesse pórtico, bacana? Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.